Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já quero agradecer demais a audiência de vocês que têm nos acompanhado aqui nesse canal desde a primeira entrevista com Helder Oliveira e também aquele vídeo, né? O mesmo vídeo que a gente acaba reagindo a uma live feita por essa pessoa que está na nossa tela, o Denis Freitas. E ele decidiu conversar com a gente, abrir o seu coração e contar o que está acontecendo, o que levou ele a fazer aquela live. Denis, antes de tudo, eu já quero te perguntar, primeiro, como é que você está? Como é que está o seu coração aí? E te agradecer por ter aceito o convite para a entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é de extrema importância deixar claro que o meu posicionamento não é só por mim, mas também por outras vidas. É um assunto delicado, muito sério, e a gente precisa pontuar a gravidade dele e mostrar para as pessoas o nível da gravidade que é, porque envolve vidas, envolve saúde mental. E é isso. Qual que foi a pergunta mesmo? Como é que você está? Como é que está o seu coração depois de tudo isso? No momento, eu me encontro um pouco abalado assim, da mente, com tudo. Eu estou um pouco abalado assim, da mente. Eu estou tentando pôr a cabeça no lugar após tudo isso. Porque assim, eu não fui sincero o tempo todo ali com as pessoas na internet. Eu não fui sincero sobre o meu processo lá dentro da casa LPD. Eu era pressionado. Eu era, tipo assim, pelo fato de nós sermos gravados o tempo todo, então assim, muitas falas minhas, muitos vídeos que eu fiz, foi mais porque o Flávio falava para mim fazer esses vídeos assim, vai, grava, faz um vídeo do antes e depois. Então, tipo assim, eles tinham uma certa pressão na gente para poder mostrar logo para as pessoas a devida importância que eles dão sobre a real importância do Flávio, o foco dele. Não é a nossa saúde mental, não é a nossa libertação, mas sim o que ele quer transmitir para as pessoas, para através disso ele possa ser monetizado, ele possa ganhar dinheiro, às custas, as nossas imagens, a nossa transformação. Porque assim, o que eu vejo, quando ele quis me trazer na casa dele, eu tenho para mim isso, eu falo com propriedade. Hoje eu tô sendo sincero com todos vocês na internet. Eu tô pedindo esse espaço de voz, eu quis dar a cara, porque eu quero ser sincero com as pessoas. Eu não quero mais mentir, continuar enganando ninguém. Eu realmente enganei as pessoas porque eu não estava liberto 100%, eu não alcancei o que eu tanto buscava estando ali dentro. Eu melhorei, graças a Deus, assim, o que eu não vou dizer que eu não... meus pensamentos mudaram, hoje eu entendo a verdade cristã, hoje eu pude, através do LPD, eu pude ver pessoas que realmente foram transformadas, que a vida teve uma transformação, outras não. Eu pude viver a verdade, eu pude ver os defeitos, as qualidades de pessoas lá, estando lá. E eu tô aqui para dizer a verdade, eu tô aqui para dizer o que eu passei lá, o que eu passei na mão dessas pessoas, do Flávio, da Andréia. Eu quero dizer as partes que... Eu quero focar mais nas ruins, porque o meu intuito com tudo isso é desmascarar a pessoa que ele é. Porque ele vende uma mentira, ele vende uma imagem dele que ele não é tão bom assim quanto as pessoas acreditam que ele seja. E as pessoas que vão procurar o Flávio do Amaral estão em estado de vulnerabilidade, em estado com psicólogo. As pessoas que procuram ele estão com o psicológico abalado, estão buscando ajuda, estão precisando de ajuda, estão querendo viver uma nova vida, acreditam na transformação.
Então, assim, isso é muito sério. Um ministério, um movimento desses é muito sério. Então, se tem coisas por trás que são erradas, a gente precisa vir aqui falar. A gente precisa colocar a verdade para as pessoas, para poder separar o joio do trigo, para poder separar quem é de verdade, quem é de mentira, quem é falso profeta e quem não é. Eu tô aqui disposto a lutar por mim e por outras pessoas e mostrar realmente o que eu passei durante esses dias, durante esses meses que eu vivi lá na casa do Flávio do Amaral. Denis, você acabou de conversar no começo da sua fala dizendo o seguinte: eu menti, eu vivia mentira, eu mentia muito. E quem garante o que você vai falar a partir de agora é verdade? Então, eu não estou mais pressionado, eu não me sinto mais pressionado a falar nada, a dizer nada. Lá eu tinha que me expor. Hoje eu me exponho porque eu quero. Eu fui para lá porque eu realmente estava cansado da minha situação de vida, como Nathalie, né, no caso, na época. Então eu queria buscar... Eu sempre acreditei que Deus é a paz, que Deus traz a paz nos nossos corações, que estar com Deus, a gente leva uma vida mais leve. Então, por eu acreditar nisso, eu quis me dar a chance de viver isso, da renúncia, né? Então, eu quis sim cortar o cabelo, foi tudo decisão minha, eu procurei o Flávio, eu que tomei... essa decisão foi tudo, eu fiz tudo por vontade própria, mas para dar lugar ao Senhor. Então, quem garante que eu não vou mais mentir agora? Eu não tenho mais o porquê mentir. Eu não tenho o porquê viver de máscaras. Todos os vídeos que eu fiz até aqui, teve o vídeo de retratação, eu deixei claro nos meus stories hoje, que foi um vídeo porque eu me senti, ele me ameaçava de me processar, então eu me senti pressionado e eu me senti no papel de vamos dizer assim, de cristão, de não continuar alimentando essa guerra. Porém, tem guerras que precisam ser combatidas, entendeu? E eu acho que isso vai mais além do que Deus, porque assim, não é sobre Deus, é sobre o homem. É sobre o homem. E eu garanto para vocês que eu não vou mais mentir, eu estou sendo sincero, eu não estou ganhando para estar aqui, eu estou aqui pela minha vida, pela vida da minha mãe, porque assim, a minha mãe ficou em estado muito mal por conta de tudo isso que passou comigo, passou com o Flávio. Então minha mãe, ela é uma senhora, ela é cristã, e respeito a ela, e por todas essas outras pessoas que entrou em contato comigo para contar também sobre as coisas que passou na mão do Flávio, eu estou disposto a agora ser realmente sincero com as minhas palavras. Quem é o Denis? O Denis está liberto? O Denis quer a libertação? O Denis quer ser o Denis? Então agora eu vou agir com clareza, eu vou deixar tudo, eu vou ser muito claro com o que eu estou sentindo e o que está se passando pela minha cabeça, e eu não tenho mais por que mentir. Vamos começar então aquelas lives que você fez, que foi o estopim de tudo isso. Aquelas informações que você trouxe ali, como por exemplo, agressões contra a esposa, que teria se masturbado pensando no Taylor, e que as pessoas que estão lá não tem qualquer atividade multidisciplinar, é só ficar no telefone o dia inteiro. Do que você falou ali, o que é verdade, o que se sustenta e o que você volta atrás? Eu não volto mais atrás, eu vou dizer que tudo que eu quis dizer, que eu falei que era mentira, foi por pressão dele, porque ele estava me coagindo no WhatsApp, falando que ia me processar e que ia vir aqui em casa. Então, na casa dos meus pais, né? Então, assim, eu estava amedrontado. Por medo, eu fiz aquele vídeo, também porque eu fui aconselhado a fazer aquele vídeo, como cristão, como um papel de um cristão se desculpar, o perdão, né? Então eu fui nessa ideologia, não sei como que fala, intenção. Fui nessa intenção ter feito aquele vídeo, né? Qual foi a pergunta mesmo? Você falou de retratação, no caso, né? Retratação, isso. Mas o primeiro, então, assim, eu não desminto. A live principal que você faz aquelas acusações, você mantém todas as informações? Mantenho.
E agora eu vou contar mais além. O negócio da masturbação, primeiro, vamos entrar nesse ponto. Ele falou no carro, ele estava no carro comigo, acho que foi no Sorocaba, a gente foi para a Tatiana, uma deputada de Sorocaba, chamou a gente para o Congresso, ela é apoiadora do Bolsonaro, ela é uma deputada, acho que de Sorocaba, creio eu, e ela chamou o pastor Flávio, o Helder foi em vídeo que ele fez, ele apareceu em vídeo, né, ao vivo, e o pastor foi comigo, com o Guilherme, com o Adriano, e eu, só. Tinha mais alguém? Acho que eu, Adriano e o Guilherme. Para esse negócio, né, gente? Ela tinha uma intenção, era de falar de crianças trans, o assunto, né? Era um debate. Voltando para casa desse debate, de noite, a gente voltando de Sorocaba para Itanhaém. No carro, ele passou no McDonald's e nisso tava a gente no carro. Ele tava pondo louvor, como ele sempre põe no carro. E nisso, ele entrou nesse assunto. Falou que assim, que uma vez ele tava na internet, passando vídeo, aí apareceu uma imagem de uma bunda de uma mulher. E ele falou isso, ele falou dessa forma, eu não preciso mentir. Aí ele falou que quando viu essa bunda era do Taylor, que o Taylor ele de mulher trans. Então essa bunda, parece que ele viu essa bunda e ficou tentado. Ele tava querendo dizer que ele ficou tentado pelaquela bunda, porque ele, enfim, né? Aí ele falou sim, ele falou, estando eu, Guilherme e o Adriano ouvindo. Eles não vão, porque eles, né, vocês já sabem, é do lado deles, então eles não vão admitir isso. Mas ele falou sim que se masturbou vendo essa foto do Taylor quando ainda era trans. E que depois que viu que era o Taylor. Aí foi isso, ele falou disso. E tipo assim, eu não sei o que motivou ele ter entrado nisso. Não sei, achei muito do nada. Foi muito do nada ele ter falado isso. E eu acho que ele só desabafou, assim, porque ele é carnal, ele é muito carnal, mais do que vocês imaginam. Ele não tem o Espírito Santo nele, não. Mas, Denis, isso foi antes ou depois da morte do Taylor? Foi. Eu já não sei. Ele contou dessa situação da masturbação, aí tá. Do que ele contou pra você? Ele contou quando? Antes ou depois da morte do Taylor? O Taylor, eu já tava com ele. Então, assim, o Taylor morreu antes de eu ir pro LPD. 2 meses antes. Foi. Aí foi quando... Como foi a reação do pessoal que tava com ele? Tanto do Guilherme quanto do André, que você falou que tava com ele? No carro, quando aconteceu isso? Isso. Os meninos ficou quietos, eu fiquei quieta, porque foi uma coisa tipo assim, a gente vai falar, achou estranho ele ter entrado nisso. Foi uma coisa tipo assim, ficou por isso mesmo. Falei, todo mundo achou estranho, mas acho que ficou com aquela pulga na cabeça. Sim. Eu não esqueci disso, eu não esqueci, porque pra mim é forte, eu achei fortíssimo o que ele disse, né? E aí tá, chegamos em casa, todo mundo foi dormir, ele foi fazer os vídeos dele, como ele faz. Ele bota a gente pra dormir 10 horas da noite, e aí aconteceu, tá. O que mais que eu falei no vídeo? Se você quiser me lembrar... Você falou da agressão da Andréia, que você presenciou. Da Andréia, ponto, bom. A agressão da Andréia. A gente estava indo para Brasília. Foi eu, o pastor, a criança dele, a mãe dele, a minha mãe e pronto, e eu. Aí tá, a gente foi na Toro, que é o carro que ele tem. Ele tem a Toro e o Corolla. A gente foi na Toro para Brasília. E o pastor, ele tem costume de correr. Quando ele tá nas pistas, ele corre muito. Sabe aquela pista que só quando o carro quebra? Sim. Ele pega essa pista e acelera, e vai reto. E isso é ultrapassagem. Ele tem várias... Eu vi já, nessa viagem para Brasília, a Andréia mostrou acho que... o negócio acho que do Sem Parar. Mostrando as multas. Ele tem muitas infrações de trânsito, muitas infrações por correr, por ultrapassar. Muitas. Eu lembro que o valor era acho que era 6 mil reais, ou era 5 mil reais.
Então, assim, são valores altíssimos de multa. Eu não sei como uma pessoa ainda tenha carta, né? Não consigo entender como a pessoa ainda consegue ter carta, porque ele sempre tem o costume, ele sempre, ele ultrapassa todos os carros, ele arranja briga em trânsito, ele, tipo assim, se uma pessoa fechar ele na frente, aí ele vai, passa pela frente da pessoa, para na frente da pessoa, para o carro, freia, um perigo de causar um acidente. E ele fica afrontando a pessoa. Você não me segurou, Satanás? Ele fala com essas palavras. Você não me segurou, Satanás? Você não me segurou, diabo? Agora... E fica, tipo, peitando, afrontando o outro motorista. Ele fez várias vezes isso durante os tempos que eu fiquei na casa dele. Diversas vezes ele brigou com pessoas no trânsito. Aí o que aconteceu? A Andréia, o que gerou essa agressão? A Andréia não gosta da forma como ele dirige. Vive brigando com ele. Vai devagar, amor, vai devagar. Para de ficar ultrapassando. Ele ultrapassa, né, as coisas. Então, assim, eles começaram a brigar por causa disso. Nisso que eles começaram a discutir por causa disso, ele gritava com ela, querendo silenciar ela, falando assim, xingava ela de tudo que era nome. Jogou na cara... Ele jogou na cara um tal de um ex da... Eu creio que foi um ex da Andréia. Eu não vou lembrar o nome agora. Ele jogou na cara... Por isso que ele não te queria, por isso que ele te largou. Ele usou palavras de baixo calão para ofender a Andréia. A Andréia tá do lado dele, não sei com que intuição, mas os dois são os defeitos. Ele não é só o Flávio, não. A Andréia também ali, vamos dizer, eu vou usar esse termo. Eu vejo uma máfia nos dois. Quando eu vejo aquela foto de perfil deles, eu vejo uma máfia, uma empresa que usa as pessoas. É isso que eu vejo. Então, assim, voltando para a situação da agressão. Ele começou primeiro a ofender ela com palavras, xingava ela. E, tipo assim, eles não vão dizer que é verdade, mas eu não tenho por que inventar isso. Foi o trajeto de Uberlândia, a gente já tinha saído de São Paulo, a gente saiu de Itanhaém para Brasília. De Uberlândia, faltando 1 hora de Uberlândia, ele foi começando a xingar ela, daí, e falando o quê? Que ia deixar ela, que ela não ia mais seguir viagem, que ela não precisava estar ali. Por que ela veio? Para fazer o inferno na vida dele, no trânsito, para tirar a paz dele, que o motorista não pode passar nervoso, que ele fique irado. Aí ele falou que ia jogar da ponte o carro, ia matar todos que estavam no carro, inclusive ele, que se ele ficasse exaltado com a Andréia, ele ia jogar o carro e todo mundo ia morrer que estava no carro. Ele falou isso, minha mãe em estado de pânico, Eu já sei como ele é dirigindo, então eu não ficava muito assustado, porque assim, apesar dele ser tão infrator de trânsito, como ter tantas infrações, ele dirige bem, ele não teve nenhum acidente ainda, mas ele é um risco, porque quando a gente dirige para nós e para os outros, então ele tem que ter sabedoria. Um pastor não pode cometer essas infrações de trânsito. A gente precisa respeitar as leis de Deus, mas também as leis da terra, né? Então, é isso. Eu já não acho legal essa atitude dele no trânsito, desse comportamento dele no trânsito. A Andréia sempre brigando com ele falou que já teve diversas brigas com a Andréia durante ele dirigindo, que eu tava vendo pela primeira vez. Eu tava vendo pela primeira vez. Mãe, por favor. Mas, Denis, você falou que ele deu 2 tapas no rosto da Andréia. Foi, eu vou entrar nisso. Você agora está falando... Vai, continua. Desculpa. Não. Depois dessas discussões verbal, ele falou, ele foi até essa rodoviária de Uberlândia e ia deixar ela para ela ir embora para casa, ela e a criança embora. Porque ele ainda questionava assim, a criança vai comigo, ela falava não vai, porque não é sua de sangue. Aí ele ficava jogando na cara dela, que tipo assim, não é minha de sangue,
Aí ele já começou a fazer a suposição da separação dos dois, gravíssimo. Ele fez a suposição de que não ia querer mais ela, que para ela ficar com a casa, que eles têm 2 casas, ele tem a chácara e a casa no Suarão, de Itanhaém. Então ele tem 2 casas, eles têm a chácara LPD e a casa dele do Suarão. Ele falava assim, você vai ficar com um dos carros e com uma das casas, e eu vou ficar com... Ele já estava supondo a separação dos dois, e ele já estava falando... Ele já tava ameaçando de dar na cara dela dentro do carro. Ele só não foi. Ele ficava assim, ó, toda hora levantando a mão pra ela. E aí ela calada, o tempo todo, calada. Aí eu fiquei... Minha mãe ficava com dó, a mãe dele ficava com dó, só que todo mundo quieto também, porque ninguém tem a disposição pra afrontar ele, porque ele é muito... Ixi, não queira conhecer. Né? Então vamos lá. Agora vamos para a parte da agressão. Chegou nessa rodoviária, ele foi tirar as malas de trás do bagageiro lá da Toro para ela, e ela tirando. Então saiu os dois do carro, só saiu os dois, ficou os dois lá tirando as malas. Nisso ele continuou discutindo com ela, ofendendo ela, acabando com a Andréia. Aí minha mãe acalmando, porque minha mãe é uma pessoa de Deus que não quer ver um casal brigando. A mãe acalmando, a mãe dele acalmando ele. Só que ele, nisso que ele tava descendo as bagagens, ele deu 2 tapinhas assim nela, assim. Tipo, não foi um tapa forte, mas eu considero uma agressão. A agressão já começou desde a boca, né? Mas ele deu, tipo, 2 assim na cara dela. E ela ainda tentou revidar, só que não foi. Aí nisso que minha mãe viu que eles estavam quase se batendo, e a mãe dele, foi a hora que as 2 desceu do carro pra acalmar a Andréia, tirar a Andréia do pastor Flávio, e eu tentei ficar acalmando ele. Só que assim, eu não ficava muito pro lado dele, porque eu sabia que ele era o errado da história. Então eu não vou defender que ele tá errado. Só que assim, outra coisa, eu nunca tive muita intimidade com a Andréia. A Andréia, ela fica trancada no quarto. Então assim, ela só tem muito contato assim com o Guilherme, ela é muito com o Guilherme. Mas e com o Adriano. Os outros meninos não tem toda essa aproximação com ela, como o Guilherme tem. E o Adriano, né? É isso. Aí foi isso que aconteceu, né? Foi essa leve agressão, mas teve sim uma agressão, sim. A criança viu essa agressão? Eu nunca tinha visto. Ele já tinha confrontado outras pessoas, ele já tinha sacudido outras pessoas, mas a Andréia me surpreendeu. Ele fazer isso com a mulher. Eu perguntei o seguinte, Denis, a criança que estava com vocês, ela viu que é neta viu tudo isso. A criança ficou... Eu fiquei com a criança dentro do carro, cuidando da criança. As mães foram acalmar eles. Eu fiquei com a criança. Aí de último negócio, que a Andréia já estava chorando, minha mãe e a mãe do pastor acalmando a Andréia, que eu desci do carro com a criança para poder levar a criança para ele poder se acalmar, porque a criança acalma ele. Você sabe que essa parte específica da sua live, que inclusive foi removida, causou uma enorme comoção. Ele negou, ela negou, e todo mundo, o seguidor dele também negaram. Se eu perguntar isso para sua mãe, ela confirma? Então, minha mãe tem medo do Flávio. Aí fica o questionamento. Eu creio que com o movimento que eu estou querendo transmitir para a internet, ela diga a verdade, mas ela tem medo dele, então ela já se posicionou. Ele falou que para ela fazer um vídeo desmentindo a mim, dizendo que eu estava mentindo. Ele coagiu minha mãe. Então, eu não sei. Creio eu que com muita pressão e com muita coragem que as pessoas derem para ela falaria a verdade junto comigo. Mas ela tem medo dele no momento, eu não tenho. Tá bem. E aí tem outra denúncia que você falou também, né? Você falou, por exemplo, em relação da rotina, como que é lá na casa, que não tem nada para fazer. Fala um pouco sobre a rotina diária lá. A rotina é acordar 8 horas da manhã e tomar um café e fazer as obrigações. Ele já fala nem para escovar os dentes, que ele tem essa mania de não escovar os dentes. Então, ele fala assim, desce, toma café, depois escova o dente.
Isso no vídeo dele mesmo fala, né? Então, tipo assim, tem uma rotina estabelecida por ele. Quem não segue essa rotina, fora! É assim. Ele deixa isso muito claro nos vídeos dele. Então, acordar e trabalhar, fazer afazeres domésticos. Só que teve uma época, que foi a época que eu cheguei, que teve a parte de aterrar a chácara dele. E ele, ao invés de... que ele tá fazendo uma piscina. Dessa piscina, ele escavou, né? Então ficou uns bolão, assim, umas montanhas de terra. Esse trabalho é um trabalho de pedreiro, de pessoas da obra, né? Ele colocava nós para fazer esse serviço para ele, de aterrar toda aquela terra tirada da piscina na chácara toda. Então ele fazia e a troco de nada, porque ele não dava dinheiro pra gente fazer isso. Era só para forjar o nosso caráter de homem e saber trabalhar, como se a gente não fosse capaz. Ele quis mostrar que ele quis suar essa imagem de paizão, de estou ensinando que os seus pais não forem capazes de ensinar para vocês. Era isso, e eram essas palavras que ele usava, viu? Ele falava que meu pai não ele prega até hoje que meu pai, ele aumenta falando que eu não tenho relação boa com meu pai. O meu pai, ele é na dele, mas o meu pai sempre teve contato comigo e nunca deixou de falar comigo. Teve uma parte que meu pai, ele não soube me entender como pessoa, quando eu estava como trans, né, como uma pessoa trans. Mas meu pai nunca deixou de me amar, nunca deixou de me abraçar, nunca deixou de ter um mínimo de contato comigo. Meu pai só não ficava muito do meu lado, porque minha mãe que acabava ficando assim, me apoiando em tudo, né? Não pode falar disso. Você também falou que a Andréa jogava tigrinho lá nas horas vagas, ficava trancada no carro. Eu posso falar uma observação da criança no carro? Por favor. Porque assim, a criança ela não ficava numa cadeira de criança, ela tem idade para ficar na cadeirinha. E muitas das vezes a criança ela é muito imperativa. Então, queria ir na frente com a Andréia, queria sentar com o pastor, e muitas das vezes ele permitia. Então a criança, ele já pôs a criança no volante junto com ele e dirigia. Na BR, na rodovia? Na rodovia, no trânsito, indo para Brasília, ele fez isso. Então eu acho que é gravíssimo, é um detalhe gravíssimo, porque isso pode causar um acidente. Ele cedia o gosto da criança. A criança chorava, fazia o show que criança faz, para poder ficar perto deles, e conseguia. A criança gostava muito de mim, então ficava comigo numa bomba. Chegava uma hora que queria os pais. Ponto. Então nunca teve uma cadeirinha para ela, o ideal, nunca teve, momento algum. Outra coisa da criança que eu posso afirmar aqui também, antes de eu falar disso, é que eles não têm... não vou entrar nisso não. Tá. Não, pode falar. Porque assim, eles não têm a guarda dela. A criança é neta da Andréia. Sim. É neto da Andréia, a criança. Foi tirada do pai, porque, pelo que eu entendi, o pai não tem condição. O pai tem a mulher e ele, né, o filho da Andréia, não tem condição financeira, então eles tomaram. Só que o Flávio, com o jeitão dele, né, falando assim, se eu pegar essa criança, você não mais verá ela. A vez que o pai teve contato com a criança depois, pelo que eu entendi, foi o dia que eu estive na casa dos familiares dele, que eu vi o pai da criança, que eu vi a mãe da criança e que eu vi todos os familiares dele, do Flávio, né? Foi isso. Então, assim, a criança tá com eles sem documentação, com outro nome no documento. Eles tomaram a criança do filho. Deixa eu te falar. O Paulo, do canal No Entanto, publicou um vídeo agora há pouco, dizendo que houve uma transação pela criança. Parece que o Flávio... dinheiro. Eu soube disso. Ele teria dado um carro zero ao pai para ficar com a criança. Procede isso? Pelo que eu soube, foi uma moto. Uma moto, não foi nem um carro. Eu acho que foi uma moto, mas eu soube dessa história também. Porque assim, a gente vai ficando a par. A gente tá ali se envolvendo, então a gente fica a par. Porque ele não é tão esperto assim. Ele deixa a gente ter essa liberdade de conhecer. Eu conheci familiares dele, né?
Então, assim, é isso. Ô, mãe, vocês estão me tirando foco. Você vai ser exposto. Você está me tirando foco. Por favor, não fala mais. Desculpa. É porque minha mãe ia ficar falando junto aqui e atrapalha. Sem problema, sem problema. Ela quer participar? Se ela quiser participar, pode colocar. Ela não quer, ela tem medo. Ela tá com medo do Flávio. Eu preciso deixar claro isso, que ela tem medo dele. Você ia falar, não me interrompa mais, mãe. Ia falar sobre o jogo do Tigrinho e tal. Ah, tá. O jogo do Tigrinho. Então, assim, eles estão lutando contra a guarda da criança e já estão tentando ver uma forma incorreta, porque pelo que entendi, eles não estão querendo fazer da forma correta. Eu acho que tem muita coisa ainda por trás aí de coisa errada, assim, sabe? Para eles não... Eles estão tentando ver meios de conseguir a guarda. Parece que não pode porque ela é avó, então não pode. Não pode ter contato de familiar, não pode para ter uma guarda de uma criança concedida, né? Vamos lá, o joguinho do Tigrinho. Durante a viagem, aonde que eu vi que a Andréia jogava Tigrinho? Eu sei que no quarto dela, ela joga muito esse joguinho porque ela fica enfiada no quarto o tempo todo. Ela não tem essa relação que o Flávio tem com a gente. Ela fica mais no quarto dela, mais no canto dela, porque ela se sente invadida um pouco. Essa é a verdade. Eles ficam desconfortáveis em busca do foco deles, que pra mim, hoje em dia eu vejo que é o dinheiro. Eu posso dizer com clareza que é o dinheiro e a fama, né? Então, assim, quando que eu vi que ela jogava Tigrinho? No carro. No carro ela sempre tem o costume de sentar na frente, ela nunca senta atrás, Então, a gente que fica atrás sempre vê o que ela tá mexendo no celular. E durante as viagens, várias viagens que eu fiz, retiro com eles, que a Andréia estava presente, indo pra igreja, indo pra culto, eles indo pregar, eu já vi ela colocando R$20, de 20 em 20, joguinho e jogava Tigrinho. Ela entrava naquelas vários negócios de jogo de Tigrinho, que tem vários, né? Tem o da roleta, tem o do coelhinho, e depositava. Aí o meu questionamento era do banco da Nubank. O meu questionamento era, da onde que é esse dinheiro? É das doações? É dos piques dos cristãos? Porque se for, isso é muito grave. Se for das pessoas que acreditam no ministério e ainda tá usando o dinheiro do ministério, porque se for o dinheiro dela a par, aí é Deus com ela, né? Mas assim, eu achava estranho. Eu via com os meninos também, todos os meninos já viram ela jogando Tigrinho, porque sentam atrás e vê ela jogando Tigrinho durante a viagem. E ela fica a viagem todinha se deixar jogando Tigrinho. Então, ela perde e ganha muito dinheiro com o Tigrinho, jogando Tigrinho. E eu acho que para uma pastora não se deve jogar jogos de azar, né? Já vamos ali. Missionária, né? Não se joga jogo de azar. Viu, Denis? Você viu, né? Hã? Ela disse que é mentira essa informação. Ela desmentiu. E ela vai... eles se aproveitam desse meu lado desesperado, às vezes, de falar, porque tem hora que eu ajo como eles, também explosivo, eles querem falar que eu sou desequilibrado por causa disso. Então eles querem tirar essa credibilidade que as pessoas têm em mim para poder... E por isso que o vídeo deu... Tanto que eles estão usando agora o vídeo de retratação para falar que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Só que agora eu tô agindo com sinceridade para falar tudo. Em um momento do seu vídeo, você chega a gritar lá que é livres por dinheiro. Você diz isso várias vezes. Loucos por dinheiro. Loucos por dinheiro. Por quê? Esse termo loucos por dinheiro, eu vou falar, na casa deles, eu já assistia outras pessoas que foram vítimas, porque eu queria entender o porquê de ter tanta gente contra eles. Então, de vez em quando, vira e mexe, ele sempre tá entretido em briga, ele sempre tá brigando com as pessoas na internet. E ele grita lá na casa, assim, sabe? Com o jeito dele espalhafatoso de ser. Então, todo mundo fica a par do que tá acontecendo. Quando ele tá brigando com fulano. Ai, Miguel! Aí ele começa o tripé, já começa o vídeo, ele fala em voz alta lá e todo mundo vê, todo mundo assiste. Então, qual foi mesmo a pergunta? Loucos por dinheiro. Loucos por dinheiro. Eu já vi outras pessoas usando esse termo. O André é uma delas. Ele tem um canal. Eu assisti as lives do André.
vou dizer aqui pro André, pessoalmente aqui. Eu acho graça da live do André, porque assim, o André, ele costuma inventar algumas coisas, ele acrescenta, ele piora a situação e se torna algo engraçado, igual o fato dele ter falado que eu estava entubado entre a vida e a morte em Brasília. E eu ri muito com esse vídeo. Enquanto o pastor e a Andréa ficou doidos com ele, eu tava rindo. Porque, gente, eu sei que não é verdade. Por que eu ia ficar bravo com o André? Porque André... Gente, se as pessoas estão inventando coisas de mim, eu vou dar risada. Eu vou dar risada. Assim como eu ri de muitas lives que eles fizeram falando de mim. Quando foi palavras fortes, machucou. Mas, assim, Deus... Eu creio na justiça divina, eu creio em tudo. Eu sei que Deus vai dar vitória para as pessoas corretas. Deus está acima de tudo isso. Deus está vendo tudo isso. Então, no final, eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus está vendo tudo isso e que ele vai ser parado, sabe? Eu creio. Mas eu perguntei por que você disse isso, então. O que leva você a cunhar esse termo, loucos por dinheiro? Com relação a Flávia loucos por dinheiro, tá. Voltando, o André usava esse... Acho que um canal dele, do André, tinha loucos por dinheiro. Acho que no TikTok. Ele fazia live no TikTok todo dia. Me permite só citar o André que você está falando, é o André Luiz, aquele que deu entrevista para mim ontem, não é isso? É o André de óculos. Isso. É ele. Tá. Porque o André é vítima da LPD. Ele tentou contato comigo também, só que eu não quis me juntar, por quê? Pelas invenções. Eu não quero inventar nada, eu não quero fazer parte disso, eu não quero que as pessoas vejam que eu estou mentindo, ou que eu esteja mentindo. Porque no final eu acho que transparece a verdade, sabe? Pelo olhar, pela forma como a pessoa se... Então, assim, eu não quero me envolver com coisas que eu sei que pode me prejudicar, ponto. Mas eu não tenho nada contra o André, nada. E eu ri muito do vídeo das lives dele falando de mim, eu dei risada. Aí... O termo loucos por dinheiro foi ele, e teve trans fazendo vídeo falando que eles eram loucos por dinheiro. É um termo muito usado para pessoas falar que eles realmente estão focados no dinheiro, o que não é mentira. Então, mas eu queria que você explicasse por que você usou esse termo também. O que justifica esse termo? Ah, tá, perfeito. Vamos lá, podcast na Paulista, do César Cavalcante, um podcast cristão que a gente foi convidado a estar lá. O pastor já tinha participado com outras pessoas e ele levou dessa vez eu, o Michel e o Adriano para esse podcast. Lá a gente foi contando nossas experiências, eu fui falando que eu vivi uma vida muito repugnante, como trans... Falei tudo que eu falei lá, só que assim, eu tava morrendo de medo de falar algo errado ali, sabe? Teve horas que eu me senti... O porquê que eu ficava com aquele olhar caído, triste, que as pessoas sempre falam. Porque eu tinha medo de falar algo errado. Porque assim, era muita coisa, a gente lida com muita coisa, é muita exposição, é muito... A gente tem que falar, então assim, eu me senti um pouco... nervoso. Então, eu quero até me retratar com as pessoas se eu falei algo a mais nesse podcast. E porque eu não queria ofender a ninguém com esse podcast. A pergunta foi do que mesmo? Por que você disse loucos por dinheiro? Tá. Aí nesse podcast a gente deu entrevista, foi embora. Nisso que foi embora, eu sentei na frente com o pastor. E aí eu comecei a ver, ele deixava a gente desbloquear o celular dele, ele falava a senha pra gente, tem um menino que sabe de cor lá. E pra gente pôr o louvor, trocando as músicas no carro. O tanto de Pix que eu via cair, entrando na conta dele, porque o César tinha colocado o Pix dele do ministério, né? Então, tipo assim, eu vi muito Pix de R$1.000, tipo uns 10. Eu vi muito dinheiro entrando, eu fiquei muito chocado. Porque assim, eu nunca tinha visto a parte de valor, ele não entra com a gente nesse assunto da monetização do dinheiro. Ele só fala que ganha 10 mil no YouTube. Ele fala isso pra gente, que ele ganha 10 mil reais por mês
com o YouTube, que se ele quisesse parar com essa obra, ele parava, porque só com o dinheiro do YouTube ele vive bem. Sendo que o dinheiro, qual é o foco dos vídeos dele agora? Então, assim, quem tá dando dinheiro para ele? Como eu dei durante muito tempo. Então, assim, eu fiquei assustado e eu comentei com outro menino no carro sobre o fato de ver de tanto dinheiro, porque, tipo assim, esse dinheiro não é usado com a gente. Não, lá na casa ele não fez uma compra de roupa, tipo assim, ele me deu uma vez R$500 para comprar de roupa. Só. Ele tomou, o relógio que ele me deu, ele tomou e inventa, cada hora ele inventa uma coisa, fala que perdi, que... Ixi, ele é muito mentiroso, ele volta muito atrás no que ele fala uma coisa, depois fala outra pra gente. Igual o da minha cirurgia, ele falava que só faltava 3 mil, só faltava 6 mil, aí depois voltava, só faltava 6 mil, só faltava 3 mil, aí o dinheiro deu tudo pra Kim, e ficava... Ele é muito volta e traz nessa parte financeira. E aí eu fui percebendo que o quê? Com essa confusão mental que ele quer fazer com a gente, é pra gente não ficar a par de quanto ele realmente ganha. E o que ele faz com todo esse dinheiro? Porque ele não ostenta lá na casa, ele usa realmente só camisetas do LPD lá na rua. Ele, tipo assim, ele não compra muita coisa. O que ele compra que eu vejo que é de marca são os tênis. Ele tem muito Mizuno e ele não dá Mizuno pros filhos, viu? Quer ver o exemplo? O Adenilson. O Adenilson, ele comprou um tênis da Fila. Pra ele, é só pra ele o Mizuno de 1.000, porque ele pode andar com o Mizuno de 1.000. Agora vai a gente pedir um Mizuno de 1.000 pra ele. Porque assim, é uma pessoa que se diz pai, que se diz propor ajudar a gente, ele vai mandar e a gente trabalhar, ele vai, ixi, como ele sempre fala, né, ofendendo a gente, vai trabalhar, vagabundo, que não sei o quê. E... Mas esse dinheiro que arrecada não é usado para cirurgia? Então, ele fala de valores da cirurgia. E aí, eu comecei a me basear no valor da minha cirurgia. Se o valor da minha cirurgia é 14 mil, com tudo, com gastos hospitalares, medicamentos, foi 14 mil, eu fico pensando, e o restante? Porque assim, eu consegui ter uma base de dinheiro. Esse dia do podcast eu tive uma base, eu achei muito dinheiro. Então assim, eu sempre, ele bota a gente não. A gente assiste as lives dele, ele fala pra gente entrar nas lives enquanto ele tá fazendo as lives, ele coloca a gente como como que é? Moderador do YouTube. Eu era moderador do YouTube dele, e a gente fica lá interagindo com as pessoas. Se a gente vê coisa errada, a gente exclui, a gente bloqueia. E essas coisas assim, né, pra ajudar ele, engajar. Ele pede pra gente ficar curtindo as lives pra poder chegar pra mais gente, ele fala pra gente compartilhar. Ele não obriga, né? Ele não obriga, isso eu posso dizer, ele não obriga. Então, ele... Me perdi. Cirurgia. Do dinheiro, né? Eu comecei a ter base do dinheiro. Teve uma vez que eu quase... Que ele mexeu... Toda vez que ele deixava eu trocar a música no YouTube, eu sentia vontade de entrar na parte do analítico para poder ver a verdade de quanto ele ganha mesmo com o YouTube. Sim. Agora, com certeza, após essa live, ele vai querer expor isso para todo mundo, né? Para querer mostrar que ele não ganha nada. Mas eu senti que eu pude ter uma noção e senti que ele rouba o dinheiro dos fiéis, porque esse dinheiro ele tá juntando. Eu sinto que ele tá juntando. Ele vai para uma viagem para Israel, do Egito, é isso. E ele só vai levar a Andréia. Então, tipo assim, eu vejo que... Eu não sei. Eu tenho suposições do que eles possam fazer lá na frente. Teve uma penúltima vez que eu fui para Brasília com ele, ele falou que estava vendo um apartamento, e que ele ia, acho que parece que ele já ia comprar e quitar. Foi aí que eu entendi, quitar, então peraí. Então ele tem muito dinheiro, e ele tem muito dinheiro. Foi ali eu já fui, a gente vai juntando as pequenas coisas que ele vai jogando pra gente, porque ele não é esperto o suficiente. Ele se revela, no fundo, ele se revela. Eu creio, uma suposição, que uma hora ele vai sumir com esse dinheiro todo. Mas você dizia que pensou em abrir o Analytics do YouTube. Você chegou a abrir?
Não. Ah, tá. Teve uma vez que ele quase... Eu não sei se isso é invasão, mas eu creio que todo mundo que tivesse ali teria a mesma intenção e vontade e o desejo de querer curiar isso. Uhum. Eu teve uma vez que eu quase entrei, quando ele estava despercebido, só que eu não consegui a tempo, aí eu voltei correndo, né? Porque eu tinha... A gente tem um certo medo dele, né? Porque ele é agressivo. Tipo assim, ele é amor, só que ele tem os lados dele... Todo mundo conhece esse lado dele, né? O lado bravo de ser, o lado que sai de perto. Que ninguém segura ele, ninguém segura ele. Ele tem ninguém me segura. Tem. Isso. Mas me fala uma coisa, ainda sobre dinheiro. Os valores arrecadados com ofertas, com doações e também com o YouTube, justifica a ideia de comprar um apartamento à vista, os carros que ele tem? Esses valores podem ser provenientes dessas doações ou você acha que tem algo a mais? Eu creio que tem algo a mais. Mas eu vou te falar assim, o que eu soube. Eu soube que a chácara LPD foi doada, foi dinheiro de 5 pastores, igrejas, assim, ela é avaliada a R$1 milhão, pelo que ele me contou, pelo que eu, né? Tá. É isso, acho que 2 milhões ou 1 milhão avaliada nesse valor, e que foi doação. O dinheiro todo ali da chácara foi doação. O que aconteceu, o que eu sinto, ele, quanto mais é dado para ele, mais ele se cresce nisso, né? Mais cresce o ego dele, inferior, dentro dele, né? E aí ele tá ganhando força, ele tá se sentindo poderoso, então ele tem esse lado nariz em pé, que às vezes ele deixa nítido. Tipo assim, igual, nós íamos para a igreja, todos os meninos, ele não ia. Todo tinha culto de quinta. Eu e os meninos congregavam em uma igreja que não é lá, porque lá a igreja lá deles é uma fachada, porque não tem culto. Eles passaram a fazer culto, porque outras pessoas se proporam a participar através de mim, se participar do ministério para ajudar a gente na área espiritual, os meninos. Foi pessoas de Deus colocadas ali que se comoveram com o que eu estava passando, porque percebeu tristeza no meu olhar. Pessoas de uma igreja onde a gente congregava sentiu de fazer parte do ministério e através de mim entrou para o ministério. Eu fui muito usado ali para ele durante a minha mãe, a estrutura que nós conseguimos para ele, a gente foi muito bem aproveitado para eles, né? Porque eles se aproveitaram muito da gente. Então não tem como ele falar que eu sou ingrato com ele, sendo que minha mãe, meus pais e eu ajudei muito eles. A gente levou cesta básica lá. Meus pais levaram cesta básicas, mais de 10, assim, cesta básicas para mantimentos para mim. Porque minha mãe pegou um carinho pelos meninos. Minha mãe tratava os meninos como um filho todos eles não podem negar que minha mãe era como uma mãe para eles. Muitos tinha mãe longe, muitos nem tinha mãe. Então, eu falava para minha mãe, não me trata diferente deles, porque eles precisam desse amor. Porque as pessoas que vão procurar o Flávio são pessoas carentes de amor, são pessoas que precisam de amor mesmo. Isso é verdade, isso tudo é verdade. É verdade. Então, assim, vamos lá, que eu me perdi de novo, vai. Você falando da igreja, que não tem igreja lá. Da igreja. Ele fala que tem igreja, né? O culto, então, a igreja vivia parada. Eles têm um espaço na casa, no segundo andar, onde ficam os quartos, onde era para ter culto. Desde que eu cheguei, não houve culto. Até eu colocar essas pessoas lá. Deus colocou essas pessoas lá através da minha vida. Entendeu? Não vou pôr glória em mim, não, que jamais. Eu sou humilde, não preciso disso. Deus colocou pessoas se comoveram comigo, colocaram pessoas para ajudar o ministério. Foi isso. Voltando, a igreja não tinha culto. Então, o que acontecia? Quando o Adenilson, quando o Michel, eu tinha o costume de dormir na igreja. A gente gostava de dormir lá na igreja porque lá é aberto. E os quartos eram um pouco abafados. Outra coisa.
tinha 8 contas de luz atrasadas da chácara. Então a Andréia ficava no nosso pé para não tomar banho longo, apaga a luz, ventilador, economizar. Ok, tranquilo. Então, assim, nós era meio calorento às vezes. Tem menino que não, mas eu, Michel, era muito calorento. Então a gente ficava na igreja pra gente poder ter um ar a mais, assim. Então a gente usava mais a igreja para dormir, gravar, a gente abrir live no TikTok. Eu, a Denilson, abria live no TikTok, ficava conversando com as pessoas. Né? Então, é isso. Não tinha culto na igreja. Era só um espaço com cadeiras. É uma igreja. É uma igreja, mas não tinha culto, porque o pastor nunca quis fazer. Ele nunca teve iniciativa. Ele teve a iniciativa depois que as pessoas... Ele é esperto, ele fala que ele tem iniciativa, mentira. As pessoas teve iniciativa e ele pegava e ainda queria fazer stories. As pessoas nem era para mostrar que estava tendo culto lá. Só que ele queria levar para a internet. Porque ele se aproveitava. Todo vídeo que ele podia fazer para gravar a gente e falar, olha a obra acontecendo, ele fazia. Então, assim, teve pessoas que cuidaram muito do nosso espiritual. Mas ele... O máximo que ele fez foi jogar a gente para... No caso, me levou para 2 retiros. Lá eu tive um encontro com Deus nesses retiros. Voltei cheio do Espírito Santo. Mas foi isso. Então, assim, nunca foi ele que me encheu do Espírito Santo. Nunca foi... Já que ele é o pai, já que ele é o criador disso, então ele tinha que ser a nossa influência maior espiritual. Você não concorda? Mas então, como... Ele fica... Ó, uma coisa que posso afirmar. Ele fica o tempo todo no celular. O tempo todo. Você não vê Bíblia na mão dele, mas o celular você vê. O celular é o tripé. É o tripézinho rosa que ele tem... E ele tem outro tripé, e o celular dele. Toda hora fazendo vídeo, atacando pessoas. Ele passa o dia falando de Miguel, falando de... Ele falou que... e tem uma coisa para contar da história da igreja, do Gessé Aguiar. Primeiro, eu terminei de falar da parte da igreja? Falei, né? Então vamos lá, vamos pro próximo. Do Gessé Aguiar. Teve uma igreja que convidou ele e os LPDs para estar lá, para poder contar esse testemunho transformador, né? Levar o avante, né? E essa igreja estava fazendo aniversário do pastor, então ele fez uma comemoração, um dia de comemoração, acho que era uma terça ou era uma quarta-feira. O pastor convidou a Suzane, que tem um testemunho lindo, uma pessoa maravilhosa, humilde. Aí teve um dia que convidou o João Igor, que é o pai, eu não esqueci, né? Aí teve o dia do Gessé, que foi o dia que a Suzane esteve. O que aconteceu? O pastor, ele é muito de escorar nas pessoas, que já são famosas. Ele se aproveita disso, ele faz toda uma linha de crente. Ele fez com a Suzana foi amorosa com ele, deixou ele gravar. Então ele fez o quê? Ele fez a linha com ela lá na igreja, né? Não gostava da Suzana, pelo que eu fiquei sabendo. Ele chama de excursão passadas. Só que lá ele quis fazer a linha com ela porque viu que ela tratou bem, porque ela foi humilde. A primeira coisa que ela fez foi entrar na igreja, cumprimentou o pastor, tratou ele bem. Então ele viu humildade nela e ele quis fazer a linha com ela. Aí, depois, no final do culto, ele, para chamar a atenção, como ele gosta de chamar a atenção, gente. Ele fez um vídeo orando nela. Orando e postou. Postou com a música minha, gente, que eu tenho uma música, todos os LPD têm a sua trilha sonora. A minha é a Ovelhinha, da Isadora Pompeu, né? Essa música é a música que eu sempre canto. Se você for ver os vídeos que eu tava lá, a maioria era eu cantando essa música da Ovelhinha. Tanto que ele vivia falando que eu era a ovelhinha, né? A ovelhinha. Ele ficava, né, brincando com isso. Aí tá, voltando o negócio da Suzana. A Suzana foi humilde com ele, já o Gessé não quis muito contato. Ele tem todo esse direito. Por quê? Todo mundo já sabe da fama do Flávio. Algumas pessoas já conhecem, as pessoas da mídia já conhecem como ele é, sabe? Então, tem gente que não quer nem perto.
E não estão errado, não. Não estão errado, não. Nem eu quero mais perto de mim, nunca mais. Então, assim, o Gessé foi lá, tá, Gessé, vamos. Ele quis dar uma camiseta do LPD pro Gessé. E ele queria uma foto do Gessé com todos os LPD. E o Gessé com a camiseta do LPD. Ele deu essa camiseta pro Gessé. O Gessé chegou, né? O Gessé chegou depois, que ele entrou depois no palco. O Gessé também, super humilde, tirou foto com a gente depois do culto, mas isso já não tinha mais... O pastor foi embora do culto, porque o Gessé não... Agora eu vou entrar nesse assunto. O Gessé, ele foi falar com o Gessé, e entregar a camiseta e pediu desculpa porque ele chamou já o Gessé de homossexual, já fez vídeo falando do Gessé no passado, e aí ele foi se retratar, né? Fazer a linha, porque ele quer fama, ele viu, vale lembrar, todo mundo tava dando mais atenção na igreja pro Gessé do que pro Flávio, do que para Suzana. A atenção ali, o foco era o Gessé. Todo mundo estava admirado com o Gessé Aguiar, porque era a volta do Gessé Aguiar a cantar nas igrejas que ele não estava mais, né? Ele tinha pausado. Então, todo mundo estava com o Gessé, né? De cara com ele. E aí, o Gessé falou assim, ele no ouvido pro Gessé, ele deu uma resposta. O Gessé não quis pôr a camiseta e falou, tá bom, te desculpo. O Gessé foi humilde, falou, tá bom, te perdoo. Aí ele falou da assessoria, ele falou assim, que se ele quisesse marcar alguma coisa com o Gessé, tinha que falar com a assessoria dele. Aí o pastor achou, nossa, que meti, tipo assim, já começou a falar mal do Gessé. Por causa que ele não quis pôr a camiseta, que ele não foi humilde, que ele era uma bicha. Ele usou esse termo, que ele era uma bicha, que ele tinha caso com um dos meninos que trabalha que é da banda do Gessé. Ele falou isso, ele falava isso pra mim, pros meninos lá na casa, que o Gessé tinha caso, era namorado de um dos meninos que é da banda dele. Pronto. Falou, ele afirmava, ele xingou, ele fez vários vídeos depois falando mal do Gessé. E o Gessé não deu palco pra ele. Graças a Deus, o Gessé corretíssimo, o Gessé, ó. E aí, a camiseta, o Gessé recusou. Não quis a camiseta também e entregou na mão de outra pastora que estava lá e a outra pastora aceitou a camiseta. Entendi. Mas eu te porque assim, as pessoas... Ele pediu perdão para o Gessé Aguiar? Pode falar. Ele pediu perdão para o Gessé Aguiar? Não entendi. Ele pediu perdão para o Gessé Aguiar? Pediu desculpa para o Gessé Aguiar. Diz ele, né? Foi uma conversa no ouvido, assim, a gente de longe e pensando, o que o pastor tá falando? Mas ele disse que pediu desculpa para o Gessé Aguiar. Tá, vamos voltar um pouco para casa. Eu queria saber o seguinte, voltando um pouco do nosso assunto aqui. Deixa eu só finalizar essa parte da igreja que é importante. Tá. Após o Gessé não ter dado atenção para ele, o pastor, ele tinha ido na frente com a Andréia. Então ele foi 8 horas da manhã e passou o dia em São Paulo para poder encontrar. Ele queria ter contato com o Gessé Aguiar. Ele queria falar com ele, ele queria se retratar. Queria. Então ele passou o dia em São Paulo com o pastor que deu a oportunidade, né? Almoçaram e tudo mais. Então o pastor ficou cansado. Essa é a desculpa dele, que ele ficou cansado, estava cansado. Mas eu senti que foi após o Gessé não ter dado esse... Ele saiu da igreja, o pastor saiu no meio do culto, o culto não tinha encerrado, o Gessé continuou cantando, o pastor pegou, foi pro carro, deixou todos os LPDs lá, porque a gente tinha ido 2 carros, o Corolla e a Toro. Então ele foi na Toro embora com a Andréia e com a mãe dele e com a criança. Foi embora para Itanhaém, não ficou até o final do culto. E agora outra coisa, o pastor ele não vai para culto, ele não assiste cultos. O pastor ele só vai para a igreja quando é para ele falar. Ele tem isso, eu acho que fere o ego dele, assistir outras pessoas pregando, né? Só ele é a verdade. Então, ele não ia para... A gente congregava numa igreja e ele obrigava a gente a ir. Vocês vão ter que ir para a igreja. Vocês não podem ficar faltando. Uma vez a Andréia falou que minha mãe estando lá, ela falou, você vai sim. Então, assim, a gente tinha a obrigação de ir para a igreja, mas eu gostava de ir para a igreja.
Foi através dessa igreja que eu congregava que eu pude aprender mais de Deus. Os pastores de lá me receberam super bem, conversam, têm contato comigo e até se propôs a fazer o meu batismo e me dar o aula de batismo para mim, né, o curso do batismo, porque eles apoiam essa obra, eles acreditam, só que eles sabem, todo mundo sabe, né, de como é o pastor Flávio. Ele já teve desentendimento com pessoas também, né, dessa igreja. Está sendo construída lá uma piscina. Né? A piscina. A piscina ele tá fazendo às pressas, porque a intenção era o meu. Porque eu tinha falado, foi eu que falei, foi eu primeiro que decretei. Faz a piscina logo, porque eu quero ser batizada nela. Ele já pensou no quê? Dinheiro, monetização, vou fazer vários vídeos. Aí ele colocou. Aí no batismo, que era só eu, que eu tinha falado desse batismo, que eu que gerei toda essa ideia nele, ele já começou a falar assim, vou pôr o Michel também e vou pôr a minha mãe. Então ele ia batizar eu, a mãe dele e o Michel, essa intenção da piscina. Tanto que ele tá fazendo às pressas agora. Ele tinha um tempo que ele tava não dando prioridade para a piscina, só que a piscina agora virou prioridade, que é o batismo para gravação, né? Aí vem a monetização. Nem preciso falar. Então tudo ali gera dinheiro. Tudo, principalmente nós, porque sem os LPDs não existe conteúdo no canal dele, a não ser atacar as outras pessoas. O que eu sempre bati na tecla, né? Se é um canal de libertos por Deus, por que falar mal das pessoas? Por que tá envolvido em polêmicas? Se o foco deles é realmente a libertação e a transformação na vida das pessoas, por que o pastor briga com as pessoas na internet? Porque assim, Deus não está em contenda, Deus não gosta de contenda, Deus não gosta de ver o seu povo em guerra. Deus tá para transmitir a paz. Por que ele é a fúria? Por que ele é essa pessoa que confronta, que diz quem é falso e quem não é na terra? Que, né? Ele já saiu falando mal de tudo, de Miguel, enfim. Quem é ele? Que exemplo que ele é na Terra para poder estar apontando essas pessoas, né? Então, assim, eu pude ver, convivendo lá, eu pude ver que o foco dele é monetização, é ele estar em polêmica. É ele gravar os nossos corpos sendo transformados com... A gente se torna projetos dele. Por quê? Não tem a área espiritual. Igual eu falei, falta muito na área espiritual. A Andréia e o Flávio, o dia todo no celular. A Andréia vai pra igreja. Ele prometeu para um dos meninos que ia ministrar, não sei o que, e fica só enrolando. Então, assim, nós era ministrado por outras pessoas. Teve um casal que se propôs a ir lá todo dia fazer devocional com a gente, fazia devocional com a gente. E eu sou muito grato a esse casal, viu? Porque esse casal fez muito por mim e pelos meninos e faz até hoje. Eu amo de coração. Ô, Denis, deixa eu te contar uma coisa com relação ao relacionamento do pessoal lá. Você lembra de episódios em que houveram relações sexuais entre os meninos? Lá? Não. Eu soube de histórias, teve pessoa, tipo assim, teve paixões. Pessoas que viviam a prática não se libertam da noite pro dia. É isso que as pessoas precisam entender. Não existe essa transformação rápida que o Flávio quer mostrar para vocês na internet. Existe sim libertação, existe sim transformação, existe sim renúncia, mas exige muito tempo. Não é da noite pro dia, não é da forma como ele faz. A gente está aqui para discutir isso. A gente está aqui para falar sobre isso. Então, assim, é isso. Ele tinha uma forma desesperada tipo, ele tinha pressa para que ele pressionava a gente a fazer vídeo. Os vídeos da vaquinha, ele que falou, faça como Panarello, Rafael Panarello. Se junta com ele, grava vídeos, ele trouxe o Panarello com essa intenção. Então, assim, a gente vê a real intenção dele o tempo todo, que é o dinheiro. É o dinheiro. Mas e as relações sexuais? Aconteciam lá dentro ou não? Eu tive uma paixão lá. Eu posso confessar isso abertamente, não ligo de falar. Eu tive uma paixão por um dos meninos. E teve outros meninos que teve paixões também lá. Teve sexo? Eu fiquei sabendo que no ano novo tinha um menino que foi pedir ajuda ao pastor, ele não era nem homossexual,
Ele só queria, acho que era de vícios de drogas. E ele foi pedir e ficou lá com os meninos. No ano novo teve essa queda. Porque o pastor, ele bebe bebida alcoólica. Pastor, eu vou entrar nisso agora. O pastor bebe bebida alcoólica, ele bebe caipirinha de limão toda vez que vai pra praia. Ele gosta de beber um pouquinho. Ele fala pra pôr, faz com menos álcool, mais suco, mas ainda assim tem álcool ali. Então, pra um pastor beber álcool, não, né? Não combina, não combina. Se é um cristão verdadeiro, não combina, gente. Então, vamos lá. Vamos concluir. Você tem algum problema em falar sobre essa questão dos relacionamentos sexuais dentro da casa? Não. Assim, eu não tive relação sexual lá. Quase. Porque posso citar nome? Fica à vontade. A pessoa que eu tive essa paixão, ela se insinuava, e o pastor sabe disso. O pastor mesmo confirmou e cortou e brigou com ele por causa disso. Ele se insinuava. Aí agora, desculpa, é que o quê? Depois, né? Guilherme tem um... Ixi, falei. Tem um jeito amoroso de ser, de umas brincadeiras. Eles dizem que é tudo brincadeira e que eu que me iludi. O Guilherme usa essas falas. Fala que eu que me iludi sozinho. Só que... Aí, vamos lá. Já que eu me iludi sozinho, e o Taylor? Agora vamos entrar nisso. E o Taylor? Foram duas pessoas que teve a mesma paixão pela mesma pessoa. E o Taylor? E agora, se eu falar que a morte do Taylor é forte, mas eu deduzo, após todas as histórias ouvidas por mim, de pessoas que conviveram com o Taylor, até o pastor já falou coisas assim, eu entendi, o pastor ele passa um pano, porque isso assim, é muito sério. Sim. Ele falou que até a polícia foi lá investigar ele. Então assim, eu tenho pra mim que a morte do Taylor envolve a paixão pelo Guilherme. E teve duas paixões. Eu tive essa paixão por ele e o Taylor teve essa paixão por ele. O que levou o Taylor a se matar foi a droga. Mas quem que deu dinheiro pro Taylor ir embora? Porque o pastor estava no Rio de Janeiro com todos os LPDs. O que aconteceu, que eu fiquei sabendo, foi dessa relação sexual entre o Guilherme. Tem mais vídeos antigos aí do pastor já contando dessa história que o Guilherme deixou o Taylor chupar ele. Desculpa usar o termo, né? Então, assim, foi depois disso, o pastor sem saber o que fazer, o Guilherme sendo o preferido dele, que o pastor fala que o Guilherme é o preferido dele. O Taylor, ele deu R$500 pro Taylor ir embora do Rio de Janeiro pra casa dele. Ele pensou, né, o que eu vou fazer? Guilherme é meu preferido, Guilherme vai ficar comigo, volta pra São Paulo. Taylor, vai pra sua casa, depois eu vejo o que eu faço com você. Então, pra uma pessoa fraca, que tipo assim, gente, se eu ganho R$500, eu estou vivendo tudo isso, eu já tinha visto em droga, o que eu vou fazer com R$500? Eu vou pôr no joelho? Eu vou usar droga? Então, o Taylor pegou, eu deduzo, ele pegou esses R$500, pelo que eu fiquei sabendo da história, ele pegou esses R$500, foi embora pra casa dele, foi usar droga, usou droga, subiu no prédio e se jogou. Uhum. Aí encerra a história do Taylor. Quem foi o culpado da história, a gente entendendo isso? A paixão. A paixão e o pastor. O pastor por não ter tido discernimento e ter dado dinheiro na mão de uma pessoa que já tinha pensado, já viu que tinha feito, né? Então, assim, o pastor não podia ter soltado a mão do Taylor. A morte dele envolve, sim, a culpa. O pastor tem culpa. O Flávio, em algum momento, o Flávio demonstrou algum tipo de remorso pela morte do Taylor? Eu posso ser sincero? Eu acho que tudo é fingimento. Eu assisti um vídeo dele chorando, eu achei puro teatro. Eu achei o puro teatro. Ele é muito... Ele entra em personagens. O pastor, ele tem os... A Andréa também tem esses personagens deles. Aí cada hora eles encarnam um. Ele tem o personagem...
seu Val, eu não quero almoçar. Eu assisti o vídeo. Eu não quero almoçar, eu tô sem fome. Eu acho, eu posso conviver, não vi lágrimas, é encenação. Aquilo ali é encenação. Eu já vi o pastor chorando, eu já vi o pastor triste. Aquilo ali é um teatro. Ai, desculpa a exaltação, é que eu fico... Agora eu vou falar o porquê que eu fico revoltado com a história do Taylor. Eu conversava com o Taylor pelo Instagram. Eu queria, tipo assim, eu me identificava com a história dele, porque ele também veio da cocaína, veio da prostituição. Então, eu não tinha coragem de mandar mensagem pro Flávio. Então, eu tive que entrar em contato com um dos meninos dele primeiro. Porque eu tinha receio, eu não sei se eu estava pronto para tudo aquilo, né? Então, eu conversava com o Taylor e o Taylor conversava comigo. O Taylor também relatava que sentia saudade da vida, porque eu ainda estava como trans, eu ainda fazia programa, eu postava em rede social, eu na rua trabalhando, e ele uma vez comentou assim, o Taylor, eu tenho esse print, saudades dessa vida, assim, sabe, ele sentia, tipo assim, no fundo, ele sentia falta de ser aquilo tudo, de viver tudo. Uhum. Só que ele sabia que, tipo, o quanto fez mal pra ele, né? Então, ele tava lá com o pastor mandou ele embora, ele se matou. Foi isso que aconteceu. Entendi. Você acha que eu entrevistei o André, e o André chegou a dizer que o pastor Flávio tinha relações com o Guilherme. Isso procede? Eu não posso afirmar, mas eu desconfio a forma como o Guilherme é com ele, porque tem um diferencial. Eu acho muito estranho, todo mundo, os meninos todos acham estranho, nenhum vai ter coragem de falar aqui, mas todos os meninos já comentamos sobre isso, de achar estranha a relação do pastor com o Guilherme. Parece que eles têm uma afinidade. E tipo assim, o Guilherme, às vezes, direto o pastor vem para trabalhar. Então, nesse meio tempo, a gente até brincou, falando assim, que ele estava indo, né? Então, assim... Saia só os dois? A gente cria. Como era isso? A gente estando na casa dele, a gente cria muitas paranoias sobre tudo, em relação ao dinheiro, em relação a tudo. A gente fica curioso, então a gente cria coisas. Tem coisa que pode ser verdade, tem coisa que é só, né, achismo. Teve uma situação em que você, se você quiser falar sobre isso, se não quiser falar também não tem problema, em que você teria tido uma recaída e o Flávio filmou você voltando. Eu não sabia dessa gravação, eu senti, foi o dia que eu me senti mais invadido. Foi o dia que eu mais odiei o que ele fez. Eu pedi diversas vezes para ele apagar esse vídeo, chorando, eu estava num quadro depressivo da minha vida, foi quando eu comecei a tomar remédio, porque ele tem um psiquiatra que passa remédio para ele e para os meninos. O remédio que ele quiser, se ele falar que era amoxicilina, ele passa, ele receita. Mas é um cristão, é um psiquiatra cristão. Eu achei ele bem, sabe? Mas assim, eu não acho que seja certo, sabe? Você pode falar sobre o remédio. Porque assim, o remédio, eu pedi esse remédio depois de muitas crises que eu tive lá, porque eu tive muitas crises de depressão mesmo, de quadro de querer se matar, tirar a vida. Eu pedi para tomar esse remédio. Esse remédio me deixava menos triste, me ajudava. Qual foi? Voltando, o que... Você pode falar sobre essa sua recaída e também sobre a questão do vídeo? Vamos lá. Desde a primeira semana que eu cheguei lá, da primeira semana, foi todos os meninos pra praia, no carro, e o Guilherme induziu todos a beber. Induziu, por quê? O pastor falou, não vai beber. O Guilherme falou que ia comprar energético com o Adriano, foi e desceu para comprar energético, porque energético, ok, não tem álcool. Só que aí o Guilherme chegou com umas garrafinhas de bebida, Ascovia, garrafinha colorida. Eu tinha acabado de chegar, fazia uma semana que eu tava na casa. Eu falei, eita! Como assim eles bebem? Como assim eles bebem? Tá, não tô liberto, vou beber junto, né? Fomos pra praia, bebemos, todos se encheram essa cara. O Adriano ainda falou,
Guilherme foi o que mais bebeu. O Adriano ainda falou, vocês só ficam na água agora, vão tomar um banho de mar, porque se você chegar assim desse jeito, o pastor vai dar bronca. Dito e feito. Dito e feito. Nesse dia foi o dia que eu confessei pro Guilherme que eu tinha um interessinho nele. Foi esse dia da praia. O Guilherme também me induziu a fumar cigarro, porque o Guilherme, eu falei que estava com vontade de fumar, o Guilherme foi e comprou um cigarro e me deu na minha mão. Então, ele me induziu. A pessoa comprou, eu não tinha dinheiro, ele comprou um cigarro para mim, porque ele trabalha, e me deu na minha mão. Nisso que um cigarro só, não fiquei contente, né? Fui com ele, a gente foi comprar caipirinha, comprou caipirinha, eu comprei caipirinha para ele comprou caipirinha para mim, que ele trabalha, eu ainda tinha uns trocados. Então, assim, a gente bebeu álcool na primeira semana, tá? Teve outras vezes que eu fui pra praia com o pastor que ele comprou bebida pra mim, comprou bebida alcoólica pra mim e para os meninos e pra ele. O próprio Flávio? Caipirinha. Ele gosta de beber caipirinha. Então, ele pagou essas caipirinhas pra gente. Ele pagava, o Guilherme pagava também caipirinha pra mim, eu pagava caipirinha pro Guilherme. Então, o Guilherme, ele encheu muito a cara. O pastor, teve vez que o pastor já foi pra casa dele bebíssimo, chegou lá, nossa, todo mundo num estado assim, vai pro seu quarto, vai tomar banho. O Adriano sempre muito centrado, porque o Adriano é um homem de Deus, sim, eu vejo transformação no Adriano, eu não tenho nada contra o Adriano, por mais que ele esteja em defesa do pastor, eu tô aqui pra falar a verdade, mas eu amo a vida do Adriano, todas as vezes que eu esteve triste, o Adriano me aconselhou, e tipo assim, não foi o pastor que mandou, foi ele, de coração, porque o Adriano é bom, o Adriano tem um coração bom. Só que o Adriano, pelo fato da situação do Adriano, eu creio que ele tem um comprometimento, uma consideração muito grande pelo pastor, então ele faz tudo pelo pastor, né? Mas eu entendo totalmente. Aqui não é para falar dele, né? O foco é o Flávio. Então tá. Teve uma vez que eu fui com a Andrea também pra praia. Não, minto. Eles foram pra praia, eu estava de bicicleta. Eu fui até encontrar com eles e cheguei lá, eles estavam bebendo. A Andrea estava bebendo cerveja, porque ela não gosta de bebida forte. Ela não gosta de bebida forte. Bebendo cerveja? Por Deus, que está no céu. Não. Isso é muito tempo. Ela estava bebendo cerveja com o Guilherme. O Guilherme tem uma foto no Instagram desse dia deles, só que eles não mostram a bebida, né? Eles não pode. O pastor deixava claro, não filma a gente bebendo, não filma, não grava, porque ele já sabe. Isso aconteceu quando, Denis? Teve umas 4 vezes que a gente foi pra praia. Assim, faz muito tempo que aconteceu? O Adenilson ainda estava na casa, então acho que uns 2 meses atrás. Uns 2 meses, no máximo, uns 2 meses. A Andrea tava tem mais. Eles estavam no quiosque em Peruíbe, porque o Peruíbe é deserto, para quem não sabe, Peruíbe tem umas praias mais desertas, mais tranquilas, sem muita muvuca. Sim. O pastor não pode se expor, né, fazendo essas coisas, então foi lá pra lá, né? A Andrea tava bebendo cerveja com o Guilherme, bebendo num copinho americano lá de cerveja, como todo mundo bebe, e o pastor tava bebendo as caipirinhas. Aí eu cheguei lá, eles sabiam que eu tava triste, eles falaram pra eu ir pra lá porque sabia do meu estado, minha mãe sabia do meu estado, minha mãe tava preocupada com o meu estado de tristeza, e aí chegou lá, ele me ofereceu. Eu falei que queria beber e bebemos. Fomos todo mundo para casa bêbado. Nesse dia, eu não contente, eu fui cheirar. Eu fui no lugar, eu fui atrás. Porque eu já estava no nível... O que acontece, gente? Uma pessoa que gosta de cocaína, o álcool é a porta. Quando a pessoa bebe, ela já sente a vontade de cheirar. Depois de um certo nível de álcool, que é muito grande. Isso é verídico, científico. Todo mundo pode comprovar isso, que a bebida te influencia a cheirar. De fato. Chega um nível que o álcool já não faz, mas satisfaz a carne. Então, preciso cheirar. Preciso. Então, eu precisei buscar o pó para eu me sentir saciado.
e fumar um cigarro. Foi a vez que ele gravou esse vídeo, acho que foi anterior ainda esse vídeo. Esse vídeo eu não sabia, já não estava sóbrio, ele gravou sem eu ver e depois postou. Quantas vezes eu pedi para ele apagar esse vídeo? Quantas vezes minha mãe pediu para ele apagar? Eu ficava no pé da minha mãe, manda ele apagar esse vídeo. Porque é uma vergonha, gente. Quem gosta de ser visto nesse estado de vulnerabilidade? E o que eu tinha usado droga foi por causa desse nível de álcool muito grande, eu senti, né? E fui atrás. Inclusive, né? Ele induziu a beber. Então, a culpa foi dele, gente. A culpa foi dele. Né? É isso. Esse vídeo eu sou totalmente contra. Eu desejo muito brigar ainda na justiça por esse vídeo. Eu acho que vai ser causa ganha, porque não se grava uma pessoa em vulnerabilidade nesse estado que eu tava. É pra... Ele tem uma exposição muito grande. Ele fala que ele fala nas últimas lives que se ele pudesse, ele gravava até a gente no banheiro. A Andrea fala. Porque esses meninos são demais. Se eu pudesse, eu gravava até eles no banheiro. Aí agora eles estão falando que vão pôr câmera em tudo que é canto. E outra, pelo que eu sei, tem câmeras já na casa, viu? E a gente não sabe. E o pastor falou pra minha mãe falou pra mim, que ele vê todos nós pelados pela câmera, através da câmera. Ele falou isso sim. Tá, uma pessoa falou, eu queria só que você confirmasse ou não, de que ele já se ofereceu, por exemplo, já lavou o saco hoje, eu vou lhe ensinar a lavar o saco, Acontece não, isso? ele fica com umas brincadeiras assim, sem graça. Ele fala muito de vagina, que a gente tem que comer uma mulher, que a gente tem que... Ele fala muito. Ele deu o nome de duas gatinhas, uma de Xana e a outra de Periquita. Então aí a gente já vê o nível da pessoa, né? Ele na frente da minha mãe, ele ficava... Pra minha mãe... vou perguntar pro Antônio se a Adriana guardou a periquita. Olha as coisas que ele falava pra minha mãe. Minha mãe ficava morrendo de vergonha. Um monte de gente viu ele brincando com essa situação. Ele já fez isso pra Andréia, já falou isso pra várias mulheres. Isso é ridículo pra um pastor. Mas essa... vulgar. Ele falou que eu sou vulgar. Ele faz de vítima, né? Que ele fez um podcast falando de mim. Vulgar, seu Flávio, vulgar é você, com as suas palavras, com as suas falas. Você é uma pessoa vulgar. Você é tudo isso que você diz que as pessoas são, tá? Denis, essas brincadeiras de duplo sentido são na frente da criança? A criança ouve tudo isso? Ouve, só que a criança, ela tem pode falar isso? Certo nível de... Pode sim. Ela tem um probleminha, gente. A gente não sabe dizer, mas muita gente vê isso na criança e eles não tratam, porque assim, eles, por não ter a documentação dela, não pode pôr ela numa creche ainda, não pode, sabe, fazer nada com ela. Então, é cuidado por eles mesmo de qualquer jeito. Eu falo de qualquer jeito porque a criança é cuidada tem uma mulher que limpa a casa lá, eu não vou citar o nome dela. Ela limpa a casa, ela paga para limpar a casa. E essa criança, às vezes é mais mãe do que a própria Andréia. Quando ele viaja, ele já deixou 3 dias com a criança. Então, assim, é uma guarda dividida pela criança. A gente cuida mais... Eu cuido quantas vezes... Eu não gostava muito de limpar a casa dele, porque eu me sentia escravo. Eu me sentia escravo, porque eu não achava que eu tinha que fazer isso, não. Então, eu gostava de cuidar da Radassa para não ter que limpar... de cuidar da criança para poder não ter que limpar a casa. Então eu ficava com a criança assistindo televisão, brincando com ela. Eu amava, porque ali é onde eu via a pureza, é onde eu mais via Deus. Então eu gostava de ficar brincando com os animais. Eu sempre tive esse lado carinhoso meu, eu sempre gostei de ficar perto dos animais, de cuidar de criança. Todo mundo sabe e pode provar isso, quem me conhece de verdade, que quando eu tô com... Eu amo cuidar de criança, eu amo cuidar de animal. Isso é de mim. É uma coisa que eu tenho esse amor por criança e animais, né? Então eu gostava de cuidar. Me conta uma coisa, qual foi o estopim que provocou você a fazer essas lives agora e essa situação toda? Foi ele me pressionar. Foi ele não me dar paz. Porque eu vim de Brasília com a minha mãe no ônibus, porque ele deixou a gente lá. Ele primeiro botou o terror pra gente sair da casa da netinha. Falou que a gente ia sair de lá
ainda, eu tinha uma cirurgia, eu tinha uma consulta com o médico depois da cirurgia, dia 29, e eu tive que pedir pro médico antecipar para que eu pudesse ir embora, porque o Flávio estava ameaçando de ir em Brasília me pegar. Porque eu já tava burburando, né, essa história aí na internet. Então ele tirou minha paz de Brasília até aqui. Eu vim passando mal, brigando com a minha mãe, e tentando manter a calma com ela. E tinha hora que eu pegava o celular dela porque ela ficava doida, ela se batia, minha mãe se batia nela, eu me bati muitas vezes por causa de raiva dele, das coisas que ele tava falando na live da gente. Então a gente viveu o inferno na terra, de Brasília até São Paulo. E a gente só descansou em São Paulo. O que você estava fazendo em Brasília com a sua mãe? Foi para fazer a minha cirurgia, né? Eu tava lá, eles levou a gente para Brasília, depois eles vieram antes, porque eles tinham podcast, essas coisas assim, e deixou eu lá, minha mãe, e eles mandaram, depois de muita briga, eles mandaram o dinheiro pra gente ir embora, porque ele falou que nem ia mandar. Ele primeiro falou que não ia mandar o dinheiro pra gente ir embora. Por que todas as cirurgias acontecem em Brasília? Hã? Por que as cirurgias acontecem sempre em Brasília? Nem todas, mas o fato do Brasília é porque ele é mais conhecido em Brasília do que em São Paulo. Ele conhece doutores, e tipo assim, todos os doutores, com o tempo, vai vendo toda essa falsa e vai tira. Então, assim, teve o doutor Pacheco, que no começo fez muitas cirurgias e hoje em dia não quer saber do Flávio. Teve outros doutores que se propôs a ajudar o Flávio. A maioria depois corre. Eu tenho a convicção, eu creio que o meu doutor, depois do que aconteceu comigo, eu acho que ele não vai querer mais operar ninguém. Porque, assim, o Flávio, ele fica insistindo muito. O único que se dispõe a fazer a cirurgia é o Pulga, porque o Pulga já tem um tempo com ele. Então, o Pulga, ele só tira a prótese, ele não tira a pele. Ele só tira a prótese. O único que eu vejo que faz bastante cirurgia dele é o Pulga. Mas os outros doutores, tudo vai saindo dele, porque vê tudo esse errado por trás, sabe? Tá, aí depois que aconteceu, então, o seu procedimento cirúrgico, começou essa situação com o Flávio? Depois que eu fiz a cirurgia, o pastor foi lá me ver, ele queria abraçar o doutor não quis abraço, porque o doutor é de Deus, é um homem de Deus, mas sem muita intimidade. Sim. Certo? Isso é a ética, né? De uma pessoa que trabalha com pessoas. Tem que ter ética, a gente tem que ter ética, a gente não pode invadir o além, né? Concordo. Só que ele, igual eu falei, ele ama se escorar nas pessoas, então ele tira proveito, ele quer ter intimidade, ele quer gerar intimidade, a intimidade que não tem, entendeu? É isso. Então, fiz a cirurgia, minha mãe ficou lá comigo durante a cirurgia toda, internação, foi 2 dias que eu fiquei lá na clínica, minha mãe ficou comigo, ele chegou no último dia, pra me buscar. Isso que ele me buscou, eu tenho até esses vídeos aqui. Só que eu acho que não é legal expor. Da criança correndo pelo hospital, porque ele deixa a criança... Ixi, a criança bagunça. A criança bagunça e bota o terror. Então, ela correndo atrás do hospital e eu gravando ela e eu correndo atrás dela, porque ela tava correndo de mim. A criança, ela é muito ingênua, ela é brincalhona, ela gosta de brincar. Ela pegou minha prótese e ficava brincando, assim. Então, tipo assim, só que ele não sabe nem ser pai. Essa é a verdade. Ele não sabe nem ser pai. Tanto que ele não tem nenhum filho de sangue dele. Não tem. Gente, eu tenho pra mim que eles são uma farsa. Hoje em dia eu tenho essa farsa. Eu vejo isso. Eu vejo transformação em muitas pessoas que estão na LPD. Eu conheci muita gente. Como a Netinha, eu vejo como outras pessoas assim, que eu vejo que são o Adriano, que são pessoas de Deus, que realmente teve a transformação nas suas vidas. Mas no Flávio eu não vejo. Não vejo. Depois de tudo eu não vejo. Eu acho que ele quer. Eu acho que até o fato da criança é para mostrar que ele tá liberto. É tudo para comprar a internet, a mídia. Eu vejo que é para ele transmitir isso. Essa parte. Você acha que ele tá liberto? Hã? Você acha que ele tá liberto? Não acho. Ele tem todo o jeito dele. Assim, ele fala muito sobre o passado dele, as pessoas falam.
Ele tem uma história toda de que ele foi uma pessoa muito ruim, quando, né, que era cafetina, enfim. Então, ele tem essa personalidade ruim ainda nele. Eu vejo muito dele parece que ele só... Tanto que eu respondi ele no WhatsApp falando isso, chamando ele de cafetina dos crentes. Eu falo isso. Aquelas conversas são verdade, viu, gente? Eu realmente chamei ele de cafetina de crente. Eu falei assim, a Flávia tá viva, porque ele nas lives dele ele ficava falando Nathalie, chacoalhando o peito, me zoando. Então eu cheguei a me exaltar também e ofendi ele, falando que a Flávia estava vivíssima, que o espírito de trans ainda existia nele. Eu falei isso sim. Aí, Denise, depois que ele vai te visitar, eu queria entender esse lapso entre ele te visitar e você decidir fazer a live. O que aconteceu nesse intervalo? Ele ficava eu mandei... vamos lá. Quando eu nunca ficava longe do Flávio nesse tempo todo, ele sempre estava com a gente. Então, eu dormia, ele estava perto, eu acordava, estava perto. Então, assim, na netinha, eu fiquei sem ele. Eu fiquei sem ele, André. Então, eu pude ver como que era a vida sem estar perto dele. E foi onde eu me senti livre para poder falar assim, agora eu já não quero mais. Porque eu já estava pensando de uma forma de eu sair disso, de uma forma tranquila. Eu já estava pensando, porque eu já estava vendo muita coisa errada ali. Eu já estava vendo muita coisa errada e eu não queria continuar, porque eu não via Deus nele. Então eu não queria continuar mais. Eu tava me assustando com os confrontos. Ele já confrontou muita gente, ele já me confrontou, ele já me ofendeu. Teve uma vez em Brasília que ele acabou comigo, me chamou de viado de tudo que era nome. Ele mesmo conta nos vídeos dele. Então, assim, eu já estava cansado, eu já estava do Flávio. Então, quando eu me vi ali com a netinha e com a minha mãe, eu falei, gente, eu tô com pessoas incríveis, eu não quero mais voltar pro Flávio. Foi onde eu caí em real, eu falei assim, eu não vou mais me expor, ele não vai mais me usar, ele não vai mais... Aí ele ficou me cobrando um vídeo, porque o André tinha falado que eu estava entubado. E as pessoas estavam falando isso, e estavam acreditando nisso. Então ele me forçava, faz esse vídeo. Eu tenho um print da Andréia, faz agora esse vídeo. Tem áudio dela falando. E eu não quis fazer. Nisso que eu não quis fazer, eles começaram a encher a minha mãe. Minha mãe começou a ficar assustada com eles. Aí eu comecei a discutir com o Flávio, comecei a falar que eu não quero mais me expor, não quero mais fazer vídeo. Aí ele, como assim? Aí começou uma guerra toda, que gerou naquela live que eu abri, que eu falei assim, quer saber? Chega! Vou falar, gente, tô passando mal, não tô aguentando. Foi onde eu tava desesperado, porque ele tava falando que ele ia lá em Brasília me pegar. Que ele ficava... o tempo todo ele botava o terror. Ele bota o terror nos outros. O tempo todo. E aí você decidiu fazer, então, aquelas lives. Só que depois... Aquela live foi um vídeo real de desespero, de socorro. Alguém me ajuda, alguém faz alguma coisa por mim. E a sua mãe, como é que ela ficava com isso tudo, com essa pressão? Chorava. Toda? Minha mãe ficava chorando. Minha mãe tinha medo de eu abrir a boca, então minha mãe... tentava toda hora mandar eu parar de parar aquela live. Só que tanto que eu grito com ela no vídeo assim, eu falo assim, mãe, não vem aqui, pra ela não vir, porque eu não queria ser impedido. Eu não queria ser impedido de expor o que estava acontecendo comigo. Eu queria que as pessoas vissem, eu queria desmascarar. Eu tava numa sede tão grande de desespero. Nossa, não passou nada, a não ser assim, eu preciso pedir socorro, eu preciso abrir uma live agora. Foi o que passou pela minha mente. No medo que ele tava me colocando, foi o desespero. Ele é o culpado daquela live. Ele é o culpado. Ele é o próprio culpado de tudo isso. Você está sendo muito chamado, inclusive, de ingrato, não só por ele, nem pela André, pelos cristãos, né, que seguem a ele e acreditam dele. Isso, você, de fato, você acha que você está sendo ingrato com ele? Porque isso foi exatamente após a cirurgia. Certo. Então, o meu plano foi... Eu tinha um plano, não vou mentir, não vou ser hipócrita. Eu precisava dessa cirurgia porque eu queria eu tinha a minha intimidade com Deus pedia que o quê?
para eu abrir mão de tudo do meu passado. Então eu permiti que minha mãe queimasse minhas roupas, tudo meu foi queimado, tudo meu de menina foi queimado. Eu queria tentar, eu fui de coração aberto, disposto a mudar, entendeu? Então, ó o foco, disposto a mudar. Então eu fui de coração aberto, de peito aberto para lá, e eu quis dar lugar para Jesus. Foi esse o motivo de eu querer tirar a minha prótese, foi eu que quis. E eu deixei muito claro para ele, para minha mãe, para Andréia. Ele afirma que ele não queria retirar, mas minha mãe queria muito, porque minha mãe sempre teve o desejo de ver o filho transformado, o filho dela transformado. Acho que toda mãe tem esse desejo, uma mãe cristã tem esse desejo. Então, foi eu que escolhi tudo isso, foi eu que decidi tudo isso. Só que eu queria, por amor a Deus, por acreditar. Eu acredito no tratar de Deus, na transformação de Deus nas nossas vidas. Só que eu acho que é muita renúncia, é muita luta, é uma coisa que não é do dia para a noite. Não é da forma como o pastor Flávio faz com a gente. E é por conta disso que eu tô falando tudo isso. Você não acha que foi ingratidão sua da parte da sua parte? Não acho que eu fui ingrato, porque as pessoas estão mais a ver as coisas que eles fizeram por mim. Esse tempo todo que ele me alimentou, esse tempo todo que ele me deu de comer, que ele me recebeu na casa dele. Gente, eu não sou ingrato. Sabe por que eu não sou ingrato? Onde está a minha gratidão? Eu era uma pessoa obediente a eles. Enquanto eu estava na casa deles, eu trabalhava. Eu fiz tudo que eu pude por eles, obedeci a eles. Tanto que eles viviam falando, Denis está melhorando, Denis está piorando. Então, assim, eu obedeci, eu fui fiel a eles. Eu fui fiel a eles enquanto eu estava lá na casa deles. Eu trabalhava, eu fazia... Eu limpava muito. Nossa, quantas vezes eu já varri aquela chácara, varrei o chão da chácara, de toda aquela pista que ele tem lá, assim, de oração, que ele fala que ele vai dando volta, eu limpava, aquilo ali é gigantesco, eu limpava sozinho, antes de operar. E eu tava ansioso para minha cirurgia. Foi isso, então assim, eu servi muito a eles, a minha gratidão tem que estar nisso, tem que ter no respeito que eu tinha com eles. Eu falava com a Andréia, assim, eu tive minhas crises com a Andréia, assim, na casa, eu tive, porque a Andréia também faltou comigo, a Andréia não dava liberdade, a Andréia gerou uma inimizade entre eu e ela, isso ela não fala, ela gerou uma certa... tanto que teve uma vez que eu me abri com o Adriano, falando que chegou um nível lá que eu fiquei com raiva da Andréia, que eu não conseguia olhar na cara dela. E ela relata isso na live dela. Eu realmente não conseguia olhar na cara dela, porque eu tinha pegado raiva. Ela também pega ranço da gente, ela também pega raiva da gente. Isso é um sentimento que nenhum tem culpa. Quem diz amar a gente ali é o pastor, a Andréia, né? Então, assim, a Andréia, ela tem os seus... Quem gosta e quem ela não gosta. Essa é a verdade. Mas você apagou as lives. E quando você apaga as lives, e depois você faz uma outra live, onde você conta uma outra história. Só que essa sua nova live, ela acaba apagando a anterior, e no finalzinho você chega até a dizer que não era verdade o que eu falei, você pede perdão várias vezes. E as pessoas acabaram... Vou falar agora. Aí eu queria que você explicasse por que você fez um novo vídeo se retratando. Perfeito. Acho que eu já tinha bloqueado eles. Aí no celular da minha mãe, a Andréia, isso foi no ônibus ainda, vindo para São Paulo. A Andréia ficava falando assim, que eu tinha até meio-dia para fazer um vídeo pedindo desculpas. Que ela ia me processar e que ela ia entrar com um advogado. E eu falando que eu não ia pagar. Não vou apagar. Depois que ela começou a live, que eu estava chegando em São Paulo, eu tive uma conversa com pastores que me auxiliou a fazer esse vídeo de retratação. Então eu fui aconselhado, eu orei, eu orei com a minha mãe dentro do ônibus, eu tenho esse vídeo orando dentro do ônibus com a minha mãe, e pedindo para que Deus parasse com o Flávio, com essa perseguição dele com a gente. Tem tudo isso gravado, graças a Deus está gravado. Aí tá, essa pastora me aconselhou a fazer esse vídeo pedindo desculpa. Ela falou, olha, Denis, faz esse vídeo
eu sei que é difícil, mas como cristão, a gente tem o dever de pedir desculpa, de ser humilde, porque Jesus era humilde. Então faz esse vídeo, passe por cima do seu eu, porque aí, meu filho, a pastora falando, meu filho, você vai estar se mostrando ser um cristão de verdade, porque essa é a atitude de um cristão. Você pode falar quem foi essa pastora? Posso, é a pastora da igreja da minha mãe, ela que me aconselhou a fazer esse vídeo, porque ela é uma pessoa de Deus, ela esteve presente nas nossas vidas em tudo. Foi ela que falou do Flávio, ela comentou do Flávio assim por cima, falando para mim assistir os vídeos dele. Então, assim, ela é uma pessoa que fez parte da nossa vida e faz até hoje. É uma pessoa de Deus, é uma pessoa. É a igreja que eu frequentava quando era criança, então eu jamais vou soltar ou deixar de ouvi-la, sabe? Porque ela é uma pessoa onde eu vejo Deus. Então foi aconselhado por ela, teve outras pessoas também que falou para eu fazer esse vídeo. E eu fiz como humilde, e eu achei que foi o melhor a se fazer, porque ali eu mostrei humildade, eu mostrei ser uma pessoa arrependida. Só que eu fiz por pressão, por pressão. Aquele vídeo do retratar foi por medo de ser processado. Porque eles estavam mandando na live falando para eu desmentir. O pastor não parava de mandar áudio falando que enquanto eu não pedisse, que eu não desmentisse tudo aquilo, eu tenho os áudios aqui comigo, dele falando que ele não ia me dar paz enquanto eu não desmentisse tudo aquilo que foi dito. Por isso você desmentiu, então? Foi. Aquele vídeo foi por cima de muitas opressões e ameaças. Porque isso é ameaça, né? Mas no seu Instagram, eu tenho acompanhado nos stories, você falando que precisa falar com Léo Aquila, com A, com B. Certo. Você vai voltar atrás na sua transição? Não vou. Assim, agora eu tô voltando a pôr a cabeça no lugar, porque eu fiquei muito atordoado com tudo isso. No momento, eu estou feliz de ser essa nova pessoa em Cristo, sabe? Assim, eu não estou liberto, eu tenho as minhas fraquezas carnais, mas eu quero continuar indo para a igreja, eu quero continuar assistindo cultos e me enchendo mais da palavra de Deus. Hoje, eu acredito no que os cristãos dizem, acreditam, segue a Bíblia, tudo isso eu acredito, porque eu tive um pouquinho disso, eu vivenciei, e eu gosto, hoje em dia eu já aprendi a orar, eu gosto de orar, eu sinto falta se eu não orar, hoje em dia eu sinto falta se eu não fazer um devocional, hoje em dia eu fui me enchendo e eu sinto falta de estar perto de Deus, então assim, eu vou continuar buscando ao Senhor, porém, eu passei por esse momento todo, eu me tornei um projeto do Flávio Amaral, querendo ou não. Então hoje eu preciso me entender novamente, entender o que eu quero de mim, o que eu quero para minha vida, como que vai ser daqui para frente, eu preciso pôr a cabeça no lugar. Mas eu sei da verdade cristã e eu afirmo agora que no momento eu quero ser o Denis. Eu quero continuar seguindo o Senhor e continuar dessa forma que eu estou. Pode ser que lá na frente eu mude? Pode ser, gente. As pessoas são constantes. A gente muda de pensamento. Mas eu creio no que as pessoas dizem para mim, que Deus tem uma promessa muito grande na minha vida. Eu creio nisso. E eu quero. Porque assim, eu sei que o que Deus tem para mim é bem maior e melhor do que a minha carne ou eu possa fazer por mim mesmo. Eu tenho essa convicção. Então, eu quero continuar seguindo a Jesus e eu quero trabalhar dele. Só que assim, vai acontecer? Pode acontecer? Fica o questionamento. É deixar Deus, né, tratar comigo agora. Mas no momento eu me identifico como Denis. Eu continuo seguindo o Senhor Jesus. E é isso. O fato das pessoas na internet terem me chamado de Nathalie, né? É isso que você ia falar agora? Não, pode falar. Mas então, essa questão, eu procurei, depois de tudo isso, dessa perseguição, eu procurei pessoas do meu convívio do passado para falar comigo, para me ajudar com tudo isso que eu estava passando. Então, teve pessoas que abriu a porta das suas casas para mim,
que me deu de comer esses dias, porque eu não estava mais na casa dos meus pais. Eu fiquei com medo do Flávio vir na casa dos meus pais. Eu fiquei com medo dessa perseguição toda que ele estava fazendo comigo. Eu fui me esconder, entendeu? Então, essas pessoas abriram a porta das suas casas para mim. E essas pessoas, algumas delas eram pessoas trans. E aí eu pude ver que o quê? Caramba, depois de eu ter, vamos dizer assim, virado contra a bandeira, depois de eu ter usado falas que foi para elas ofensiva, essas pessoas que sempre estiveram comigo no passado continuaram me amando e estão comigo para desmascarar essa pessoa, né? Então, assim, eu achei muito lindo isso, achei muito nobre o que essas pessoas do meu passado pôde fazer por mim. Então, e essas pessoas falaram assim: eu não consigo te chamar de Denis. Eu não consigo te chamar de Denis porque para mim ainda tá confuso. Eu te conheci como Nathalie. Então, o que eu fiz? Na internet, eu tô deixando as pessoas me chamar da forma como elas quiserem. As pessoas que me conhecem pessoalmente, que também quiserem me tratar, porque ainda não conseguem me chamar de Denis, ok. Com o tempo, todos nós saberemos. Quem será eu agora? Porque assim, eu tô vivendo uma crise que eu preciso pôr a cabeça no lugar em questão a mim. Eu preciso rever tudo. Eu preciso rever tudo isso que eu passei, gente. É muito sério. Isso desgastou o meu psicológico de uma forma que hoje eu me encontro perdido. Então, assim, eu preciso continuar buscando ao Senhor, eu preciso passar por uma ajuda psicológica para que eu possa dizer novamente que eu sou, porque agora, no momento, eu sou Denis. Eu me vejo como Denis, mas minha cabeça tá confusa com tudo isso que aconteceu, né? Ô, Denis, além da sua cirurgia, que era o que você realmente estava buscando, além da cirurgia, que era o que você estava buscando, o que há de bom que você pode falar sobre o LPD? O que eu posso falar de bom é que existem muitas pessoas ali no LPD que são pessoas de Deus. O Adriano, que como eu já citei, é uma pessoa que é de Deus, eu vejo Jesus nele. A Netinha, outras pessoas que eu conheci que o pastor me apresentou. Tem o Marcos, que é um ex-homossexual, hoje ele tem uma família, ele é casado, hoje ele tem filhas de sangue. Então, assim, eu pude ver a transformação de Jesus na vida dele. Então, assim, eu tenho sim Jesus, porque a intenção é boa. A intenção é boa do movimento, mas existem muitas coisas erradas ali que precisam ser mostradas, né? Eu sei. Então é isso. Entendi. E a sua mãe tá feliz com o seu retorno? A minha mãe tá aflita ainda. A minha mãe tem medo do Flávio ainda. A minha mãe passou muito mal esses dias, ela ficou preocupada comigo nesses dias que eu estive nas casas de outras pessoas. Minha mãe tem uma preocupação com tudo isso que eu estou me expondo. Então, minha mãe, ela fica um pouco aflita. Mas minha mãe tá feliz de ver que Minha mãe não quer que eu volte atrás. Isso é claro, a minha família não quer que eu volte atrás, porque eles falaram pra mim: caramba, a gente lutou tanto por você, pra você voltar atrás é palhaçada. E eu concordo que com eles, eu estando na casa deles, não seria legal eu voltar atrás. Eu acho que não seria legal nem para as pessoas ver isso acontecer, né? Então, assim, eu vou me esforçar para manter essa identidade de Cristo em mim e para continuar nos caminhos do Senhor. Eu quero muito isso, eu desejo muito isso. Só que Deus está nas mãos de Deus, eu estou nas mãos de Deus. Eu vou continuar buscando ao Senhor, eu vou continuar procurando uma igreja para me congregar, ou talvez congregar junto com os meus pais. Não vou deixar de buscar Jesus, não. É isso. Eu vou fazer uma pergunta só para a gente finalizar. O que você pode falar, então, depois de tudo que você falou aqui, para as pessoas que financiam o LPD, para as pessoas que mandam oferta, para as pessoas que veem o drama de vocês e mandam Pix? Gente, eu peço para vocês terem o discernimento e a sabedoria do Senhor Jesus, para que Deus, peça em oração: Deus, o que eu faço com o meu dízimo? Porque tem muita gente que dá o dízimo deles, em vez de dar para a igreja, dá para o Ministério LPD. Deus, muita gente. Deus, me dê sabedoria para o que eu possa fazer com esse dinheiro, porque eu quero ajudar, eu quero
ajudar a palavra de Deus crescer, porque assim, existe, eu vou em busca, vou procurar agora, eu quero fazer parte de tudo isso, desse movimento, porque assim, existe outros lugares para ser depositado esse valor. Pessoas corretas, igrejas que realmente querem ajudar pessoas, existe outros ministérios dispostos e que realmente retratam a verdade. Hoje, o Tiago, que é um LPD, ele entrou em contato comigo e ele falou, eu vou aqui expor, eu não sei se ele vai gostar dessa exposição, mas ele falou que na igreja dele vai começar um ministério espiritual para ajudar pessoas homossexuais a saírem disso. E eles não estão pedindo dinheiro, eles não vão fazer como o Flávio faz, com essa exposição toda. Porque, gente, uma coisa é certa, essa exposição não faz bem para ninguém. Se expor num momento de fragilidade, de um momento de libertação, de transformação, isso destrói a gente, não faz bem. Não faz bem a gente ser gravado em tudo como a gente era na casa do pastor Flávio do Amaral. Isso faz mal. Entendi. Bom, Denis Freitas, meu irmão, eu só posso te agradecer por ter aceitado o nosso convite para contar a sua história e contar a tua versão aqui e desejar a você que você continue nos caminhos do Senhor. Tá? Eu quero te agradecer pela oportunidade, por todo esse movimento. Eu quero te agradecer, porque assim, eu precisava falar isso. O fato de eu ter procurado a Léo, agora eu vou entrar nesse assunto, o fato de eu ter procurado a Léo e outras pessoas, não foi porque eu estava querendo pensar, eu estava cogitando de voltar atrás, mas sim porque eu precisava de pessoas grandes para poder usar esse espaço de voz, para poder falar. Você é uma pessoa grande, o seu canal é grande. Outras pessoas que estou buscando é para poder expor essa situação. Não estou vendo quem é de LGBT, quem é cristão, eu estou aqui para falar o que aconteceu, o que eu sei, ponto. E eu quero te agradecer a oportunidade de estar no seu canal, de estar falando tudo isso, quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, quero agradecer a todas as pessoas que estão do meu lado e que estão acreditando em tudo que eu tenho para falar, porque eu não estou mentindo, isso é muito sério, eu estou fazendo tudo isso por vidas. Eu quero que o levantar de Deus seja exatamente com as pessoas certas, com as pessoas que realmente querem ajudar e querem realmente fazer o que Deus tem, que seja, né, que não seja como o Flávio. Ponto. Então, muito obrigado. É isso. Tchau, tchau.